Mas aqui a palavra do Senhor fala que esse homem aqui chamado Ezequiel foi chamado por Deus. E ele foi levado em uma visão no capítulo que nós abrimos. Certa vez Ezequiel estava na sua casa. Ezequiel estava na sua casa e foi levantado em uma visão ao Senhor. Quem nunca foi levantado por uma visão aqui? Um outro foi levantado. Mas um grupo de pessoas também que estão aqui nunca foram levantados em uma visão. Eles vivem a vida deles como se fosse uma vida sem revelação, sem uma palavra de conhecimento, sem o que vai se fazer amanhã. Existem pessoas que estão aqui, por exemplo, elas não têm contato com Deus de uma maneira que nunca Deus lhes apareceu ou nunca lhes comunicou por causa de uma teofania. Teofania significa as manifestações várias de Deus. E muita gente que está aqui sabe que Deus pode usar as pessoas de acordo com o que Ele quer. Ele pode falar consigo por causa de vozes audíveis, falando. Ele pode falar consigo utilizando símbolos, ícones, manifestando ou mostrando. Mas também Ele pode falar contigo em função de uma, não apenas voz audível, mas também uma manifestação visual, audiovisual. Ele próprio aparecer. Não importa ser na forma de um anjo, mas Ele pode aparecer e falar consigo. Esse homem aqui, certo dia, enquanto ele estava em pé, não dormindo, ele foi levantado por uma visão. Qual é a diferença de visão e sonhos? Tudo é sobrenatural. A diferença é que sonho é o que Deus faz consigo, é o que Deus fala contigo, é o que Deus te comunica enquanto o teu corpo físico está a dormir. E visão é o que Deus te comunica quando o teu corpo físico está em pé. Quando você está em pé, não estás a dormir e você é arrebatado, é teletransportado no espírito, e Deus fala contigo enquanto o teu corpo físico está acordado, chama-se visão. Mas quando o teu corpo físico está a dormir, isso chama-se sonho. Mas tanto o sonho e a visão, ambos têm a mesma objetividade, têm o mesmo objetivo, têm o mesmo destino: trazer as coisas ocultas e escondidas aos olhos dos homens. No livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, fala que as coisas reveladas são para os homens e as não reveladas são para Deus. Então existem coisas que Deus quer nos revelar. Quando Deus nos trouxe aqui na terra, Ele nos trouxe coisas, nos tornou conhecido algumas coisas que a própria natureza poderia nos ensinar. Quem está aqui e fala língua portuguesa ou fala umbundo, sabe que ninguém lhe ensinou a falar umbundo, ninguém lhe ensinou a falar língua portuguesa. Quando você nasce exatamente num território que fala português, numa família que fala português, a forma como você vai vendo e ouvindo que as pessoas falam e fazem, isso vai fazer com que você seja influenciado por aquilo que essa pessoa está a falar e está a fazer. Então você, quando cresceu nessa terra de Angola, você começou a falar exatamente a língua portuguesa, porque é o que mais se falava no redor onde você estava. Mas agora preste atenção nisso aqui, é exatamente sobre isso. Quando Deus traz o ser humano aqui na terra, há coisas que Ele trouxe e revelou ao ser humano por meio da natureza. Por exemplo, você quando chega aqui na terra, ninguém pode te ensinar o que é o céu. Basta saber que o céu está em cima e tudo que você vê em cima, você chama ele de céu. E todo mundo sabe que não é necessariamente que você saiba que isso é terra. Até quem não estudou sabe que isso é terra. Porque são coisas que Deus deu à natureza para poder nos ensinar. Sobre o ar, sobre a importância do ar. É só ver que ninguém te ensinou sobre o ar. Se você recebeu um ensinamento, só foi que é para complementar aquilo que você sabia sobre o ar. Mas é você ficar dentro de um lugar que está abafado, que não tem climatização, não está a arejar nada, você vai perceber a importância do ar. Então, a vida como tal, Deus colocou algumas importâncias, Deus colocou alguns conhecimentos na natureza, para que nós próprios pudéssemos ser instruídos pelos conhecimentos que Ele colocou na natureza. Mas alguns conhecimentos Deus não colocou na natureza, alguns conhecimentos Deus não colocou na mão dos homens. Alguns conhecimentos Ele guardou para Ele e só deu a disponibilidade para entregar aqueles que se disponibilizarem a vir lhe procurar para entregar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu disse louvado seja o nome do Senhor. Então quando você olha na definição bíblica, você vai compreender que Deus quer que você compreenda e entenda que é necessário que Deus traga, manifesta o escondido e o oculto. Louvado seja o nome do Senhor. Eu disse louvado seja o nome do Senhor. Por exemplo, sobre o mundo espiritual. Ninguém sabe sobre o mundo espiritual. Ninguém aprende, ninguém vive na terra sabendo sobre o mundo espiritual. Alguém te ensina sobre o mundo espiritual, alguém te instrui sobre o mundo espiritual, alguém te motiva sobre o mundo espiritual. A primeira pessoa que você vê sobre a espiritualidade
é sobre os mistérios noturnos. Alguém repete comigo, por favor, os mistérios noturnos. A noite representa trevas. E quando se fala das trevas como noite, representa o momento dos mistérios. A noite, quando vem, ela de forma direta ou indireta representa mistérios. Aí nasce o medo. Todo mundo, por natureza, tem medo de andar à noite. Tudo por quê? Por causa da manifestação e da natureza da própria noite. Conforme eu disse no princípio, a noite representa medo. A noite representa devastação. A noite representa treva. Mas agora, irmãos, lembra? Todo mundo tem medo de ver noite. Todo mundo tem medo de abrir a porta da sua casa de noite. Todo mundo tem medo de entrar na sua rua de noite. Todo mundo tem medo de passear de noite. Porque a noite é um mistério. Quantos estão aqui, estavam na casa dele pela noite? De repente ouviram vozes, provavelmente que é de pessoa, mas não é. Eu estava a acompanhar um vídeo e mostraram uma imagem, um vídeo a mostrarem que tinha alguns tipos de seres fora do comum. Um jovem estava a fazer vídeo no Brasil antes de ontem. Era cerca da meia hora, ou ainda meia hora não, hoje de E ele fazia vídeo. E os seres que estavam a aparecer lá, enquanto ele fazia vídeo, eram seres em forma de, olha, é tipo conforme um cavalo, mas a parte de frente do cavalo era uma pessoa na posição vertical. Lembra? Vê, aqui a parte de trás é em forma de um cavalo, mas a parte da cabeça desse próprio cavalo era a pessoa. Não era só a cabeça, também tinha corpo. E esses seres vinham, não é montagem, não é nada. Essa pessoa ficou com tanto medo, inclusive, aquele vídeo foi interrompido por causa do medo que essa pessoa tem. Então, a noite nos ensina sobre a vida espiritual. A noite nos ensina que existem coisas que nós precisamos saber. Mas glória a Deus que quando nós viemos para Jesus, Jesus nos deu essa responsabilidade de aprendermos sobre a espiritualidade. Quando você não conhecia sobre a espiritualidade, você fazia o que você queria fazer. Pensa comigo, você andava onde você queria andar, pensando que tudo é normal. Onde você não era crente, não era cristão, tua vida era só comer, acordar, lavar louça, fazer os trabalhos de casa e ir aonde você tinha que ir, voltar, pensando que tudo acabou. Aí você descobre, afinal de contas, que tem mistérios nessa vida. E você fala, uau, esses mistérios, meu Deus. Aí nasce o medo. O que é o medo? O medo é o sentimento de uma incapacidade de alguma coisa. Repito, o medo é o sentimento da incapacidade de alguma coisa. E a maior parte das pessoas que têm medo, para dizer todas as pessoas que têm medo, elas tornam-se mentirosas diretamente. Por quê? Porque o medo te obriga a mentir. Pensa comigo, alguém roubou, ou você tiraste alguma coisa em casa, e de repente você veio, o papá chegou na tua casa, está a perguntar, quem tirou isso que está aqui? Você, como tem medo, você agora vai mentir, papá, não sou eu, às vezes é você. O medo nos leva ao sentimento de mentira. É por isso que o medo é a mãe espiritual da mentira. Primeiro vem o medo, depois vem a mentira. Pastor, está onde isso? Está em Provérbios, capítulos de números 29, no versículo de número 25. Você vai entender que aqui o sábio Salomão fala, é que todo mundo que tem medo, essa pessoa tem as ciladas da mentira. Mas a Bíblia termina dizendo, aqueles que têm temor ao Senhor estão seguros nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Aí surge o medo, mas o medo é para pessoas incapazes. Medo é para pessoa que não tem nenhum suporte. Medo é para pessoas que não têm aonde reclinar a cabeça. Medo é para pessoas que não têm aonde confiar. Medo é para pessoas que não têm certeza de quem eles são. Medo é para pessoas que não têm firmamento na palavra do Senhor. Medo é para pessoa que não confia numa esperança. Medo é para pessoa que não tem Jesus Cristo como o autor e consumador da sua fé. Medo é para pessoa carnal. Medo é para pessoa que não confia no Senhor. Confiam em carros,